Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias, o programa mais tradicional da cidade de Guarulhos há mais de 35 anos no ar. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro de 2025 e nós estamos ao vivo pelas redes sociais. Nos siga pelo Facebook, pelo Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa. É através das redes sociais que você tem acesso à agenda da semana, confere os cortes das entrevistas e os flashes da sessão da Câmara e pode ler as nossas notas, colunas e reportagens, sempre por dentro dos bastidores da política e sempre com o selo Radar de Notícias de qualidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ótima noite. Mande sua mensagem, interaja conosco e envie sua pergunta ao nosso convidado de hoje. Já já estará aqui comigo no estúdio o vereador Daniel Alves, do DC, para nós falarmos sobre a farmácia de alto custo, melhorias na região da Vila Augusta, analisar alguns dos seus projetos de lei e projetar o que pode ser votado ainda neste ano na Câmara Municipal. E ainda hoje, uma ação na Justiça que questiona a mudança da cor do gradil do Bosque Maia. Falaremos também sobre a aprovação importante de um projeto que, se sancionado, vai permitir que você, que depende do transporte público, possa pagar as suas passagens com cartão de débito ou de crédito. E também destaque sobre aquele curioso, para dizer o mínimo, caso do falso médico que foi falsamente enterrado na cidade de Guarulhos. Processo sigiloso ou processo que não existe mais? Você vai entender isso e muito mais daqui a pouco, então se ajeite na poltrona, não troque de canal. Fique conosco pela próxima 1 hora para terminar esta quarta-feira gelada, bem informado. E por fim, aquele último recado que você já sabe, se você tiver uma reclamação para fazer, pode ser em áudio, texto ou vídeo, mande para o número que está na tela neste momento, 11 99 507 6900, ou se preferir pelo nosso Instagram, @Radar de Notícias. Nossa equipe fará a curadoria do conteúdo e através deste mesmo número que está na tela, entre em contato com a nossa produção, solicite sua inclusão na lista de transmissão do Radar para receber pelo WhatsApp tudo que nós produzimos. 18 horas mais 4 minutos. Aqui do meu lado está ele, Léo Notaro, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Seja bem-vindo. Ótima noite, Léo. Uma boa noite, André Siqueira, e a todos que acompanham o Radar de Notícias na edição desta quarta-feira. É sempre um prazer e uma honra estar aqui na bancada do mais tradicional telejornal da cidade de Guarulhos. São mais de 36 anos, sendo o centro da discussão política na nossa cidade. Eu também sempre gosto de reforçar a vocês que a sua participação que transforma nesse programa de uma maneira tão especial. Então, te pedir aquela ajuda que você já está acostumado, deixe o seu like em qualquer uma das nossas plataformas, é gratuito. Se está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, siga as nossas páginas, temos conteúdo de qualidade todos os dias. E deixe também seu comentário de hoje, acompanhe a sessão da Câmara, compartilhe aqui a sua opinião. Tem uma dúvida para o nosso convidado de hoje, o vereador Daniel Alves? Deixa aqui, vamos ver se André Siqueira consegue encaixar na sua pauta da entrevista. E não se esqueça de compartilhar o link dessa transmissão. Avise os amigos que estamos apenas começando a edição desta quarta-feira aqui no Radar de Notícias, André Siqueira. Errei seu nome por pouco. Não tem problema, misturou o Alves do Daniel Alves com o André, talvez pensando no vereador André Alves. Tem justificativa, hein? Jurisprudência, produção. Acontece, não tem problema. Léo, olha, vamos cumprimentar a nossa audiência aqui. Se você puder, Léo, peço que hoje você vá no nosso Facebook. Deixa comigo. Que eu estou aqui apenas com o YouTube. A audiência está aumentando gradativamente. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos. Eu vou aqui começar pela Maria Nepomuceno, que foi a primeira a comentar, e nos desejo uma boa noite e um bom programa. Muito obrigado, Maria, pela sua audiência. A dona Rosimeire Barbosa, mãe da nossa repórter Bia Barbosa, que já vamos exibir uma sonora da Bia, hein? Uma entrevista curta que ela fez para repercutir uma aprovação importante na Câmara. Vem nos auxiliando muito a acompanhar todos os assuntos do Legislativo e também da cidade de Guarulhos. Perfeitamente. O Edson do Coisando as Coisas diz que o like vai acompanhado de uma sopinha quente para aquecer. E aí eu pergunto ao Edson o seguinte... Tem o endereço do nosso estúdio? Não era nem isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar o seguinte pro Edson. Sopa é janta? É uma boa pergunta. Será essa é a enquete? Para mim, não. Para mim também não. Mas como o Edson disse que está tomando uma sopinha às 6 horas, acredito que o jantar vem depois, né? É a minha mãe que não esteja nos assistindo nesse momento, ela adora uma sopa na janta. Quando eu morava com ela, ela falava, mãe, ela falava, filho, hoje vai ter sopa no jantar. E eu,
E para jantar, vai ter o quê? E ela ficava brava. Um beijo para minha mãe, certo? Ivalto Araújo, do Jardim Testai. O André Pereira de Souza mandando aqui boa noite. Grande Luiz Carlos Rossi aqui conosco. Ivan Lopes e, por fim, a Maria de Lourdes Worspite, não sei. Boa noite, Daniel, lute sempre pelos profissionais da saúde. Já, vereador Daniel Alves aqui conosco. E, por fim, Valdineia Boaventura. Boa noite, equipe do Radar, diretamente do Jardim São Paulo. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, Léo. Olha, André, vamos lá também aqui no nosso Facebook, a audiência também continua crescendo. E quem está aqui conosco já? Nenê da Adega, assistindo diretamente Jardim Presidente Dutra, muito obrigado pela audiência. João Pedro Dias, assim como a Sueli ou Dani, estão aqui conosco todos os dias, muito obrigado pela sua audiência. Senhor Clóvis Biso, que a gente sabe que nos acompanha da Ponte Grande, a gente vai decorando, né? Sim. O local de residência da nossa audiência, que estão sempre aqui. E o Josué Santana repercutindo um pouco sobre a questão do gradil. André, ele comentou aqui, ontem o Alencar falou dos pontos amarelos e a grade da prefeitura no tempo do PT, até o céu de Guarulhos era vermelho. Comenta aqui o Josué Santana repercutindo um pouco essa questão sobre as cores utilizadas na cidade de Guarulhos, assunto que vem repercutindo muito nesse primeiro ano de mandato do prefeito Lucas Sanches. E sobre o que falaremos já, certo? Atualizações, né? Atualizações. Bom, Léo, 18h08. Vamos lá começar aqui com a nossa pauta, que a pauta é extensa. E eu já quero começar rodando uma reportagem, porque eu estou aqui acompanhado da pauta da sessão da Câmara de hoje. E, aliás, hoje, quando cabe a crítica, nós a fazemos sem pestanejar. Mas quando cabe o elogio, precisamos também fazê-lo. Fazemos da mesma forma. E hoje nós tivemos uma sessão da Câmara bastante produtiva. Aliás, uma questão que me chamou a atenção foi que os vereadores conseguiram aprovar, concluir a votação de projetos antigos. Então, por exemplo, eu vou destacar aqui, olha só, o projeto de lei 640 de 2019, que cria o serviço gratuito de recolhimento de animais de pequeno porte na cidade de Guarulhos mediante solicitação, 2019, foi aprovado. Nós tivemos também um projeto em segunda votação, vai à sanção do prefeito, de autoria do presidente Martelo, de 2021, que cria o prêmio Guaru Escritores nas escolas públicas com a finalidade de incentivar o hábito da leitura, Muito 2021. Bem. E por aí vai. Temos também um outro projeto de 2021 do Gilvan Passos, em parceria com o agora ex-vereador Wesley Casaforte, que institui a transparência na divulgação semanal de castrações feitas pelo DEPAN, projeto, como eu disse, de 2021. Então, os vereadores concluíram a votação de projetos que eu julgo pertinentes, que eu julgo importantes e que estavam ali aguardando a sua votação final. Há 4 anos. Há muito tempo. E hoje esses projetos foram enfrentados, então foi uma sessão de fato produtiva. E até só uma pontuação, André, sobre o projeto que você citou de 2019, sobre a retirada de animais de pequeno porte. Esse projeto é anterior à iniciativa do projeto Pet Eterno, por exemplo, que até então não se tem a retirada desses animais. Você precisa levar realmente até o crematório e poder fazer essa troca pela muda que se tem nessa iniciativa da prefeitura, uma iniciativa gratuita que fornece um fim de vida digno ao animal de estimação das famílias de Guarulhos, sem necessidade de causar qualquer custo financeiro. Uma ótima iniciativa, mas muitas das vezes dependem de transporte público para poder fazer essa demanda. E a gente vê um projeto que está na Câmara Municipal desde 2019 sendo aprovado, que vai beneficiar também em complemento a essa população. Muito bem, Léo. E na seara de projetos relativamente antigos que aguardavam a conclusão de votação, eu quero destacar aqui a fusão dos projetos de número 1931 e 1969 de 2023, de autoria dos vereadores Leandro Dourado, Rafael Acosta, Danilo Gomes e Janete Pietá, cuja ementa é a seguinte: autoriza as empresas concessionárias do transporte público da cidade de Guarulhos a aceitarem o pagamento com cartão de crédito e débito. Uma fundamental iniciativa que, aliás, me espanta que Guarulhos ainda não tenha discutido isso até o presente momento, porque tem tudo a ver. Hoje, você sai de casa, nem leva mais a carteira, porque a CNH está aqui, o RG está aqui, os cartões estão aqui, você faz Pix, até paga por aproximação, trabalho. Carteira de trabalho, e essa questão de pagar
seja com bilhete único ou até mesmo em espécie, de fato, está se tornando cada vez mais antiquado. E esse projeto hoje foi aprovado em segunda votação, vai agora para análise do prefeito Lucas Sanches, que vai decidir se o sancionará ou se vetará o projeto de lei. E para repercutir essa iniciativa importante, a nossa repórter Beatriz Barbosa gravou uma curta sonora de aproximadamente 2 minutos com um dos autores deste projeto, o vereador Leandro Dourado, que nos atendeu durante a sessão de hoje. Veja o que diz o vereador Leandro Dourado, a nossa repórter Beatriz Barbosa, e na sequência nós voltamos para comentar. Vereador, gostaria de saber o que motivou a protocolação desse projeto. Queria entender se houve a escuta da demanda da população ou um estudo sobre a mobilidade e o transporte da cidade, por favor. Perfeito. Acima de tudo, foi escuta de demandas da população, né? A gente sabe que a população, por vezes, não carrega dinheiro consigo, no bolso, cartão, o próprio cartão de transporte. Tem pessoas que não possuem, como eu falo, como tem o meu caso, não sou usuário de transporte público, então eu acho que viabiliza muito. E até para o próprio usuário, quando ele perde, por exemplo, o cartão dele, como que ele faz o pagamento? E dinheiro em papel, a gente sabe que dinheiro cada vez menos a gente tem o dinheiro no mercado, as pessoas carregam dinheiro no bolso, então é um meio de facilitar a vida do guarulhense, do usuário do transporte. Eu gostaria de saber, projeto protocolado, apresentado, deliberado e aprovado. Agora tudo certo para o prefeito sancionar? Perfeito, olha, boa pergunta, né? Tive conversando com o secretário de trânsito, com o João Araújo, né? Falei, olha, o projeto está indo, se precisar fazer alguma emenda, a gente faz alguma alteração para que o projeto possa ser sancionado. Com o secretário, a gente não tem problema, ele endossou, ele acha que o projeto está legal. Agora com o prefeito também, não conversei com o prefeito, mas acredito muito que o prefeito vai sancionar sem problema nenhum. Obrigado, vereador. Bom, tá aí, inclusive já com uma repercussão quente aqui, o nosso telespectador dizendo aqui, Leozinho, dizendo que já teve que pegar um Uber porque não tinha dinheiro físico nem o cartão do ônibus. Então tá aí, ó, provado por A mais B que isso era importante e já era a hora da cidade de Guarulhos enfrentar esse tema. E eu vou fazer uma provocação, Léo, para jogar para você. Por favor. O vereador Leandro Dourado disse que com o secretário está tudo acertado. Não conversou com o prefeito. Então permanece a pergunta se será sancionado ou vetado. Mas, na minha interpretação, quero saber a sua, se já há uma espécie de aval, uma chancela do secretário, acredito que o prefeito não vai pelo caminho contrário. Olha, André, na minha opinião, seria necessário muita criatividade do prefeito para conseguir uma justificativa hábil para vetar esse projeto. E por que eu digo isso? Esse tipo de iniciativa não causará gastos e custos para a prefeitura, mas sim para concessionárias dos ônibus da nossa cidade que vão precisar fazer essa alteração dentro do sistema e até mesmo pensando na chegada do metrô. Aqui, por exemplo, isso já acontece em diversas cidades. E quando você olha para a cidade de Guarulhos, que possui um aeroporto internacional, está muito próximo, por exemplo, dali da rodoviária da Barra Funda, rodoviária aqui do Tietê também, que você precisa fazer é uma forma de você integrar o sistema de transporte público, facilitar dessa forma. E até mesmo do ponto de vista turístico, você facilitar as pessoas a chegarem e poderem fazer a circulação. Realmente, o uso de dinheiro físico teve uma queda significante. Muitas pessoas fazem muito o uso dos meios digitais. Essa é a grande verdade nesse momento e Guarulhos precisa se adaptar. O Brasil como um todo precisa se adaptar. Eu acho muito interessante que a gente consegue fazer uma rápida implementação de uma tecnologia como o Pix, que não existe e é exclusiva essa tecnologia do sistema brasileiro, e a gente consegue fazer uma simples implementação de um pagamento por aproximação de um cartão de crédito ou débito. Você até mesmo reduz a circulação de dinheiro, aumenta a segurança dos motoristas e cobradores de ônibus, para você poder causar realmente essa melhoria, esse incentivo, e muitos países já têm isso implementado. Você não precisa pegar uma fila para pagar, você já está com o seu pagamento, você já consegue passar pela catraca, ali mesmo com tudo que você já tem. Você evita uma etapa de burocracia de ter que comprar o ticket para poder entrar ali dentro do sistema de transporte público. Como eu digo com certa frequência neste telejornal, antes tarde do que mais tarde. Muito bem, André Siqueira. Parabéns à Câmara dos Vereadores que finalmente enfrentou este assunto. Léo? E a gente tem que cobrar também, junto já que a gente vai aprovar aí a implementação, quero ver quanto tempo vai levar, porque o projeto de iluminação pública nos pontos de ônibus já foi aprovado faz um tempo, mas confesso que ainda não encontrei nenhum ponto de ônibus com iluminação ainda na cidade de Guarulhos. Aprovar é uma coisa, implementar é outra. Muito bem, Léo. Sempre perspicaz o Léo Notaro nas suas colocações.
Bom, ainda na seara de destaques da Câmara Municipal, hoje, quarta-feira, dia de sessão, queria trazer aqui, ao conhecimento de quem nos acompanha, um novo desdobramento daquele caso do falso médico, falso morto, Fernando Dardes Ribeiro, que Um caso que movimentou nacionalmente. foi parar no Fantástico, que para mim é um dos melhores e mais bem feitos produtos jornalísticos que ainda existem no nosso país. Tem quase o mesmo tamanho de equipe que o Radar de Notícias. Opa, com certeza, com certeza. E vocês se lembram que Guarulhos se tornou o centro dessa questão, porque o falso médico, falso morto, apareceu como enterrado num cemitério aqui próximo da nossa redação, aqui na Timóteo Penteado. Depois descobriu-se que, além de não ser médico, também não havia morrido. Mas afinal de contas, Léo, apareceu nos sistemas da prefeitura, do cemitério, que em determinada cova estaria o senhor Fernando. E, com base nisso, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, apresentou lá atrás um requerimento pedindo informações. Afinal de contas, trata-se de uma conduta ilícita. Alguém fraudou um documento público constatando a morte de alguém que não estava morto. E hoje, na sessão desta quarta, o vereador Seminaldo subiu à tribuna para explicar o porquê de estar apresentando um outro requerimento. Era o item 4º do grande expediente de hoje. Olha o que diz. Informações sobre o processo administrativo que trata do caso do falso médico, conforme noticiado em rede nacional. Por que o vereador está apresentando um outro requerimento solicitando informações sobre esse processo administrativo? Segundo o vereador Marcelo Seminaldo, no primeiro pedido que ele apresentou, a gestão municipal afirmou que este processo estava sob sigilo. O vereador, na sequência, faz uma nova solicitação. Ele, enquanto vereador, tem direito de ter acesso às informações. Ele faz um novo pedido para ser incluído no processo, para ter vistas do processo. E qual é a segunda resposta da prefeitura, Léo? Olha, André, é uma resposta que surpreende a qualquer um, que esse processo não existe. Não existe mais. Então, será que nós estamos diante do caso do falso médico, falso morto, com falso processo? Talvez. Eu me questiono como que eles conseguem responder que o processo está sob sigilo e depois ele não existe mais. Ora, está sob sigilo ou não existe? Não existe ou está sob sigilo? Olha, tem um ditado, Léo, que diz que tem caroço nesse angu. E nesse caso, me parece que estamos diante de algo semelhante. Então, para sanar essa dúvida, o vereador Marcelo Seminaldo apresentou esse novo requerimento de número 595 deste ano, agora pedindo informações sobre este processo administrativo, para que nós saibamos, afinal de contas, o que aconteceu, quem são as pessoas supostamente envolvidas nessa fraude de documento, quem está por trás de ter inserido nos sistemas da prefeitura uma morte que não ocorreu, porque depois foi constatado que na cova em que supostamente estava o senhor Fernando, foi enterrado um idoso de quase 100 anos de idade. Então veja que neste caso, quanto mais se procura, mais se tem dúvida. Sim. Então o vereador Seminaldo trouxe essa questão à sessão de hoje. Ele, aliás, é o nosso convidado de amanhã. Voltaremos a esse assunto amanhã, mas é de fato um caso que nos deixa boquiabertos, Léo. Você escolheu... É uma situação que já é complexa desde o seu início. Como que a gente tem uma pessoa que foi declarada morta que continua viva, atuando dentro do seu ramo de atuação, e você tem um idoso que foi colocado na sua cova registrado. Agora, a questão é, primeiro que, como tudo isso aconteceu? Essa é a grande primeira dúvida. E agora a gente ganha um novo capítulo de uma história que se torna ainda mais perplexa. Você tem agora um processo que estava sob sigilo e agora não existe mais. Aí precisa saber o que vem primeiro. O que vem primeiro? Exato. O sigilo ou a inexistência do processo? Mas como que um processo entra em sigilo se ele não existe? Pois é. Então a gente está aqui dentro de um caso onde as duas situações, as duas respostas da prefeitura, elas entram em conflito. É impossível as duas situações coexistirem. Porque um processo que está em sigilo tem que existir. Perfeito. E um processo que não existe não pode estar em sigilo. Então a gente tem que entender dentro da prefeitura de Guarulhos o que está acontecendo. Será que o processo foi enterrado na mesma cova? Olha, é uma boa pergunta, André Siqueira. É uma boa pergunta. Mas o grande X da questão que me fica é o porquê o sigilo ou porquê
ainda não existe um processo. Vamos ser honestos, se não existe um processo para investigar a situação... Prevaricação. A gente tá diante de um caso realmente de escárnio do sistema público, onde você tem uma situação de uma falsificação de morte, de documento, e que ainda a prefeitura não se propôs a investigar a situação. E o outro, por que não querem fornecer as vistas ao vereador da cidade de Guarulhos, que busca uma informação de relevância, não somente a sua pessoa, não somente a Câmara dos Vereadores, mas a todos os moradores da nossa cidade, e também tenho certeza que isso é de interesse público do Brasil. Sim. Então, dessa forma, a gente tem que ver uma situação que aconteceu na nossa cidade, que ganhou atenção a nível nacional, precisa ter essa solução. E aqui a gente aguarda uma resposta da Prefeitura de Guarulhos e o espaço está aberto para o seu pronunciamento. Mas a gente vê naquele caso, né, o ICI está altíssimo, o índice de coincidências incríveis está alto. Alguma coisa que não querem que seja visto está sendo escondido. Pois é, Léo Notaro, olha, esse caso, eu diria que é um caso redundantemente mórbido. Exato. Mas vamos aguardar e voltaremos a esse assunto amanhã, certo? 18h23, Léo, olha, entrando aqui na parte final do nosso bloco, vamos trazer aqui novidades sobre, na verdade, é uma ação judicial nova, por isso eu citei a palavra novidade, a respeito da mudança das cores das grades do Bosque Maia. Quem nos acompanhou no programa de ontem, há de se lembrar que no finalzinho da entrevista, o deputado Alencar Santana, ao comentar, eu lhe perguntei o que ele estava achando da gestão do prefeito Lucas. O deputado Alencar fez o seu posicionamento, teceu algumas críticas e citou de passagem que, na sua avaliação, a mudança das cores das grades do Bosque Maia seria um ato de improbidade administrativa do prefeito Lucas Sanches. Eu o questionei, na sequência, se ele, Alencar, pretendia judicializar essa questão. Na sua tréplica, o deputado Alencar disse que aguardaria os fatos e citou que já havia ação de natureza semelhante apresentada pelo ex-prefeito Eloy Pietá. Aquela ação sobre a qual nós falamos há algumas semanas aqui no nosso programa, que contesta a pintura com as cores, que são, de fato, é uma coincidência, é uma coincidência, né? Porque os equipamentos públicos da nossa cidade estão sendo pintados de amarelo e azul, que também são cores do Partido Liberal. O ex-prefeito Eloy Pietá contesta isso na Justiça e hoje... Mas é importante também citar que são cores que foram aprovadas dentro da nova identidade visual da cidade. Exatamente. E hoje, o ex-prefeito Eloy Pietá nos encaminhou uma ação civil pública que ele apresentou hoje, tratando especificamente da mudança das cores das grades do Bosque Maia. Eu estou aqui com a íntegra da ação. Claro que eu não vou ler tudo, porque são 18 páginas, mas eu quero separar aqui alguns pontos da ação que nós tivemos acesso, né, que nos foi facultada pelo ex-prefeito Eloy Pietá. O que o Eloy sustenta nessa ação? Ele cita, no momento que o nosso convidado acaba de chegar, dentro de instantes estará aqui conosco, o vereador Daniel Alves, o ex-prefeito Eloy Pietá lembra que o Bosque Maia é um imóvel tombado e que, por ser tombado, toda mudança interna ou externa precisa, passar pelo crivo do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural da cidade de Guarulhos. Na sequência, o ex-prefeito Eloy Pietá cita que até a reunião de setembro deste ano, ou seja, até a reunião que ocorreu no mês passado, não foi objeto de análise de deliberação do Conselho a mudança das cores das grades do Bosque Maia. E que apenas após a conclusão de parte da pintura, na reunião que ocorreu em 7 de outubro, também conhecida como ontem, um conselheiro trouxe esse tema à baila, quando a pintura já estava em curso e com boa parte Eu passei hoje pelo local, só falta um pequeno trecho no começo ali, perto de onde ficava a Blockbuster Americanas. Ou seja, em resumo, pelo fato do Bosque Maia ser um imóvel tombado, que requer apreciação do Conselho para toda e qualquer mudança interna ou externa que não teria sido alvo de deliberação e aprovação deste Conselho,
o Eloy Pietá pede que a ação seja acolhida pela Justiça, que seja concedida uma medida liminar para que a Prefeitura de Guarulhos cesse as alterações nos bens protegidos pelo tombamento e que também os requeridos, é citado o secretário Alex Nepomuceno e também o prefeito Lucas Sanches, que eles, aspas, providenciem às suas próprias custas a recomposição das características anteriores do bem tombado, descaracterizado por sua iniciativa ilegal. E também que o Ministério Público, que eles sejam condenados a ressarcir com seus próprios recursos os gastos já efetivados frutos da violação ao patrimônio tombado e às leis que os protegem. Então, o ex-prefeito Eloy Pietá, eu o chamo de prefeito porque uma vez prefeito, sempre prefeito, da mesma forma que chamo o Guti de prefeito ainda hoje. O ex-prefeito Eloy Pietá aponta essa ilegalidade e pede a concessão dessa liminar porque ele sustenta que é uma pintura ilegal que foi feita no Bosque Maia. Léo. Olha, André, eu recebi também informação de uma outra fonte, que o responsável pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural da cidade de Guarulhos, o responsável é o senhor Paulo Afonso, que convocou uma reunião extraordinária a ser realizada nesta sexta-feira, cujo este assunto estaria dentro do tópico. Só que mesmo com essa reunião extraordinária convocada para discutir este fato, a gente está diante de uma situação onde a ordem dos fatores altera o produto. Porque para se realizar a pintura, você precisa de deliberação do conselho. E não realizar a pintura e depois conseguir a deliberação. Por favor, né, gente? Então a gente está aqui dentro de um caso onde realmente a gente vê que foi falho o sistema público de atuação. O processo administrativo ao qual precisa seguir, e aqui a gente não está discutindo a questão da cor, a gente não está aqui discutindo se é bonito, se é do partido, mas que o processo administrativo apresentou falhas. O rito não foi seguido. O rito não foi seguido. Muito bem. E dessa forma, isso é questão da informação. E eu queria passar também um pouco de sensação. Porque hoje eu passei em frente ao Bosque Maia, fui visitar a minha família, que ali perto o reside, e uma coisa que eu notei ao passar pela região é que a cor amarela também traz muito maior dificuldade em conseguir ver o Bosque Maia. Você não consegue ver exatamente o que está acontecendo dentro do Bosque Maia. E me questiono em relação à questão de segurança também da região do Bosque Maia. A você poder realmente ver o que está acontecendo ali dentro. Isso é uma coisa que chama atenção. A grade por si só, claro que chama atenção. Mas quando você passa em frente ao maior local público que você tem de lazer na nossa cidade, que você pretende ter sua atenção chamada pela grade ou pelos ambientes de lazer que ali possuem? Pela quadra, que tem ali de grama sintética, pela quadra de areia, pelo lago, pelos diferentes locais que se pode ali buscar usufruir de lazer na cidade de Guarulhos, o principal ponto de lazer da nossa cidade. Então, realmente é uma situação que chama muita atenção e que a gente também, aqui do meu lado, me comprometo a ir atrás das pessoas citadas para entender um pouco o porquê esse rito não foi seguido. Por que disso? Realmente. Muito bem, Léo Notaro, vamos aguardar e reforçar que o espaço está aberto para manifestação dos citados indiretamente por nós, sim, mas por diretamente conta da ação popular. Pelo ex-prefeito Eloy Pietá na ação popular. Certo? 18h30, a pontualidade britânica. Olha, isso daí, que normalmente é raridade no Radar de Notícias, brincadeiras à parte. Na mosca. Então vamos para um rápido intervalo e no próximo antes, bloco, André, pois não. Uma coisa que a gente deixou passar e a gente não pode esquecer dentro da nossa pauta. Claro. O like da nossa audiência. Gostou da informação deste programa? Está aqui pela primeira vez? Se inscreva no nosso canal do YouTube, estamos aqui buscando crescer cada vez mais o nosso canal, levar a informação para cada vez mais pessoas na cidade de Guarulhos e deixe seu like, assim mais pessoas ficam informadas, o algoritmo entende que o nosso conteúdo é bom e merece chegar a cada vez mais pessoas, André Siqueira. É isso. Então o recado do Léo já está dado, nos ajude, provoque, cutuque o algoritmo do nosso YouTube para ver se ele nos dá aquele empurrãozinho maroto, certo? O Radar de Notícias agradece. Vamos para um rápido intervalo e depois dos comerciais, o vereador Daniel Alves é o entrevistado de hoje do Radar de Notícias. Não saia daí, voltamos já.